Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro capítulo da disciplina de DevOps. Como todo aprofundamento técnico, é importante a gente começar fazendo algumas contextualizações e a primeira aula aqui do nosso primeiro capítulo de fundamentos, a gente vai falar um pouquinho da história do DevOps, né? Então, de onde que surgiu, né? Então, vamos entender um pouquinho do contexto da engenharia de software, recuar alguns anos ou melhor, algumas décadas aí no nosso histórico da engenharia de software para entender como que os problemas foram evoluindo e como que as soluções também foram evoluindo até a gente chegar nos problemas atuais e entender depois como que o DevOps vem aqui tentar nos ajudar a resolver esses problemas, ok? Então é a aula que a gente chamou de onde veio. Então nessa aula a gente vai focar nos problemas principalmente entre os times de desenvolvimento e operação. Quando a gente fala de DevOps, o principal conflito ali que existia que a gente tenta resolver é esse, né? Desde o início do desenvolvimento até um software entrar em produção, quais são esses problemas que acontecem e como que a gente pode resolver esses problemas. E para fazer essa contextualização, então, vamos entender um pouquinho da história, né? Vamos voltar um pouquinho aí no passado para ver como que a engenharia de software vem evoluindo. A primeira citação, aí eu gosto de colocar algumas citações, né? Em geral uso alguns autores famosos ou algumas referências da engenharia de software. Eu começo aí com uma pequena brincadeira, né? Eu cito um nome ali que na verdade não existe, que é a velha frase funciona na minha máquina, né? Todo desenvolvedor já falou, já ouviu essa frase pelo menos uma vez aí na sua carreira. Então eu brinquei ali, chamei ele de one dev, um desenvolvedor qualquer, mas o fato é que é muito comum a gente ter problemas no ciclo de desenvolvimento, em várias etapas diferentes desse ciclo, e dependendo ali do processo da equipe, a gente ouve essa frase aí, né? Ah, mas o que será que aconteceu? Na minha máquina estava funcionando, por que deu problema lá em produção, ou no servidor de teste, ou no de qualidade, seja qual ambiente for que sua empresa utilize. E aí, por que funciona na máquina do desenvolvedor e não funcionou lá no ambiente que precisava funcionar, né? Normalmente algum problema no processo aí, no ferramental. Então, ao longo da disciplina, a gente vai, com certeza, sair com essa resposta, vai sair lá do outro lado, não precisando usar essa frase aí mais. Antes do DevOps, como que funcionava, né? Quando dava um problema em produção lá. Normal, como eu falei ali, funciona na minha máquina. Então eu vou partir do pressuposto que se funcionou na minha máquina, vai funcionar no ambiente de produção. A gente sabe pela experiência que não é bem assim, né? A gente pode ter uma série de problemas aí de integração, de ambiente, ferramentais, processos que podem levar a algum problema lá em produção. E como o fluxo ali natural, né, é um time desenvolver e outro implantar ou acompanhar a operação, então ficava muito fácil esse jogo de empurra-empurra, né? Se um desenvolveu, o outro implantou. Então quem implantou acha que a culpa é de quem desenvolveu acha que a culpa é de quem implantou. Então era o tradicional aí, nós versus eles, né? Eu representei ali o muro. Vocês podem ver ali que de um lado do muro tem o time de desenvolvimento, do outro lado do muro tem o time de operação. E aí, por que a gente representa com um muro? Né? Justamente porque tem essa formação natural desses silos, né? O time, como não tem um contato direto, o processo não faz com que os dois trabalhem juntos, é natural que instintivamente a gente crie essa associação. Quem está aqui perto de mim é meu amigo, quem está do outro lado lá está contra mim, né? Então, conscientemente ou inconscientemente, isso acaba acontecendo pelo menos em algum grau, tá? Não estou dizendo que todos os desenvolvedores odeiam quem faz a implantação, mas em algum grau acontece essa separação, né? Uma tendência natural da gente tentar direcionar a determinada parte da culpa para o outro time. Então, e o principal confronto era entre esses dois times aí, desenvolvimento e operação, que a gente costuma convencionar esses nomes, né? A gente, apesar de ter tarefas repetidas, mesmo que seja num ciclo que você faça muita entrega, você desenvolve muitas funcionalidades, muitas vezes a gente vê as empresas como que elas trabalhavam. Faziam a mesma coisa várias vezes de forma manual. Então, um time que normalmente fazia um deploy a cada 2 semanas, ou um deploy por mês, né?
entrega, né, para aqueles que não estão acostumados com o termo deploy, quem fazia uma implantação a cada 15 dias ou a cada um mês, você ia lá observar e ia ver que toda quinzena ou todo mês ia lá um cara que era o único cara que sabia, ou algum grupinho seleto que sabia do processo, e fazia todo o processo novamente de forma manual. Então, ele gerava o pacote na própria máquina, ele tem um arquivinho no desktop dele com as anotações dos processos que precisavam ser feitos, ele faz aquilo, e aí o que acontece? Se esse cara sai da empresa, se esse cara sai de férias, aí ele tinha que passar lá alguns dias explicando para alguém, porque é processo manual, né? E aí, se na hora que ele está seguindo aquele script dele lá, um processo de 10 etapas, 15 etapas, se alguém liga para ele na hora, o que acontece? Ele se confunde, ele perde algum passo, vai dar problema lá na implantação. Por quê? Porque o processo manual é assim, né, gente? A gente, como bons humanos que somos, é natural a gente distrair, a gente falhar, a gente confundir. Então, isso aí acabava gerando problemas. E aí a ideia, né, já da visão Lean, depois a gente pode falar mais, aprofundar mais ao longo das aulas sobre o mindset de processos Lean, né? Muita gente considera o Lean como o pai aí das metodologias ágeis, um processo que nasceu lá no Japão, né, do processo industrial da Toyota, né? Quem quiser também pode se aprofundar aí sobre o Lean. Mas o que a gente diz aqui, né, que a ideia é terminar o que as metodologias ágeis em geral começaram, né? Então, o que as metodologias ágeis pregam? Entregas em ciclos curtos é o primeiro ponto que a gente coloca, uma coisa importante. Então, se você entrega com mais frequência, você vai aprender mais com aquele processo, naturalmente vai buscar um aprendizado, vai buscar fazer algo melhor. E uma hora ou outra, a tendência é que você busque uma automação do seu processo, é um exemplo, né, de aprendizado. Se você vê que está fazendo manual várias vezes, se você vê que às vezes você esquece de uma etapa ou outra, o que você vai fazer? Vai automatizar para não esquecer mais. Outro problema comum, né, rollback. Quando uma entrega em produção dá problema, como que você volta para a versão que estava antes? Muita gente só pensa nisso a primeira vez que precisa, né? Você está fazendo entrega, um dia dá problema. E como é que eu volto à versão que estava antes? Aí que você vai pensar. Aí é muito difícil dar certo, né? Você provavelmente vai ter uma indisponibilidade do seu sistema por muito tempo. Depois, né, dificuldades com o teste, né? A gente vem daquela geração que acreditava nos testes manuais. Como que é possível você fazer entregas? A gente vai falar aí mais para frente na disciplina. Dezenas, centenas ou até milhares de entregas no mesmo dia. Se você basear no teste manual, isso é possível? No meu ponto de vista, é praticamente impossível você, com uma estratégia de teste manual, conseguir fazer muitos deploys por dia, ou mesmo numa estratégia, vamos dizer assim, mais normal no mercado das boas empresas, algumas entregas por semana ou por mês, né? Se você falar de algumas entregas por semana, já está de um bom tamanho, e a gente sabe que, baseado em uma estratégia de teste manual, é muito difícil que a gente consiga realizar isso. E aí, a questão de juntar um pouco dessas práticas, né, e tentar, o que faltava ali, talvez um ferramental, talvez uma visão um pouco mais técnica de, na prática, como que a gente junta tudo isso aqui que as metodologias ágeis pregam e faz um fluxo único, né, de ponta a ponta para fazer tudo funcionar de forma suave, digamos assim, né. Então era essa aí a ideia. Aí, fazendo um apanhado mais resumido e mais amplo ainda, né? Só para a gente pensar aí o que foi engenharia de software nas últimas décadas. Aí eu represento ali na década de 40 as programadoras ali fazendo alteração num software em produção, lá no ENIAC. Então, o que era a produção do ENIAC? Um servidor, elas ligavam lá os cabos uns nos outros, era uma programação física mesmo, né? Qualquer alteração precisava que alguém fosse lá, pegar um fio aqui de um lado, levar lá para o outro, agachar. Então, naquela época, os programadores deviam talvez estar mais em forma do que os de hoje, né? A gente hoje passa o dia lá sentado, né, programando, e muitas vezes a gente não consegue manter nossa rotina de atividades físicas aí. Mas lá, na época, os programadores tinham que ficar levantando, indo para um lado para o outro para fazer a programação. E direto em produção, né? Questão de ambientes diferentes, isso aí não era viável. A gente pula lá para o acidente da Challenger, né?
o que estava acontecendo ali entre a década de 60 e 80, começando essa diferente escala de criação de software, né, em grandes sistemas com milhões de linhas de codificação. Então, muita coisa precisava ser feita diferente, né? Como que a gente trabalha um monte de profissionais num mesmo time, né? Como que a gente junta centenas, milhares de pessoas para trabalhar juntas? Como que a gente integra isso? E justamente, pelo menos a visão oficial, né, um problema de integração gerou a explosão da nave lá. E agora? Como que a gente evita os problemas de integração? Fomos lá para aquela geração das metodologias clássicas, super pesadas, com relação à documentação e prescrição, né, com relação aos métodos. Né? O que é prescrição? É falar passo a passo o que você faz para dar certo. Então, esses eram os métodos aí, clássicos dos anos 80 e 90. A gente representou ali com aquelas concentrações de esforço por disciplina, por fase. Né? Era uma imagem muito comum aí nos métodos baseados em cascata, em RUP. Né? Década de 90 veio a internet, mudou novamente a dinâmica da computação como um todo, não só do desenvolvimento de software, questão da conectividade, pessoas poderem trabalhar também, colaborar em diferentes locais. Hoje eu trabalho com uma equipe com profissionais em diferentes países do mundo, né, em diferentes continentes. E isso hoje é uma realidade para todo mundo. E aí, nessa época, estavam lá discutindo já, né, os grandes pensadores de metodologias ágeis, vocês já conseguiriam encontrar aí muitas publicações desse pessoal aí nesse final aí da década de 90, já achavam muita coisa, mas oficialmente a gente começa a falar de verdade ali das principais metodologias ágeis de desenvolvimento de software que a gente trabalha hoje ali no início dos anos 2000. Ali tem uma imagem representando um ciclo Scrum, né, que eu espero que seja conhecido por vocês, senão também quem quiser pode saber mais sobre Scrum aí, buscando referências. Até que em 2009 teve um evento chamado DevOps Days, onde oficialmente a gente diz que começou essa nomenclatura, né? Essa nomenclatura do DevOps, tudo bem? Então esse aí, o DevOps, é um termo que foi cunhado, vamos dizer assim, nesse evento, e tudo que estavam falando ali depois tentaram consolidar, e aí a partir dali para fora foram tentando, então vamos tentar definir direitinho o que é DevOps, e aí nos próximos minutos aí vamos falar um pouco melhor sobre, então, o que é DevOps. Vamos entender bem. E quais desafios que o DevOps tinha para resolver? Um dos desafios clássicos, eu até já antecipei um pouco, é justamente na comunicação entre time de desenvolvimento e operação. Né? Então, a gente precisa de colaboração entre os profissionais. Ou melhor, como a gente fala aqui, não é que eu tenho que fazer a comunicação funcionar entre esse time de desenvolvimento e de operação. O que eu preciso fazer é garantir que isso seja um time só. Eu não posso ter dois times separados. Bem mais difícil para mim tentar garantir a comunicação funcionando entre os dois times do que eu garantir que, na verdade, só existe um time, não existem vários times com funções diferentes. Não, assim como é um princípio muito usado em metodologias ágeis, né, um princípio usado nas principais metodologias ágeis que vocês possam conhecer aí, é a questão de a gente buscar times homogêneos, autocontidos, autogerenciáveis. Né? Então, o time dentro dele vai ter todos os profissionais que são necessários para o sucesso do desenvolvimento e também tudo ali, né? A gente não precisa utilizar profissionais de outros lugares, esse time também toma suas próprias decisões, então isso facilitaria a comunicação. Tudo bem? E outro desafio importante, as melhorias, elas, em geral, elas ficavam concentradas só naquela área que descobriu. Né? Então, a gente via práticas muito boas do time de desenvolvimento que não eram usadas lá do outro lado para o time de operação. E a mesma coisa também para o contrário. A gente via ótimas práticas utilizadas pelo time de operação que não eram compartilhadas ou não eram adotadas pelo time de desenvolvimento, porque cada um estava no seu lá. Em geral, né, o desenvolvedor tem um foco, a operação tem outro, e os dois acham que o mais importante é o lado que ele está. Então, na hora que vem o outro lado sugerir alguma coisa, em geral, não é aceita. Né? Então, a gente representa aí com essa ilustração, né, que às vezes a gente traz uma ideia que pode melhorar a vida do sujeito, mas por
se achar muito ocupado ali, ele não está aberto a ouvir mais sobre essa ideia. E esse processo de feedback, né, que muitas vezes vai só num sentido. Então, a gente precisava garantir que ao desenvolvedor passa algo para o tester tem que garantir o retorno dessa informação para o desenvolvedor, né? Então, assim, o feedback tem que existir entre todas as direções. Ali, a gente tem um exemplo, né? A gente tem tradicionalmente o ciclo de compilação, de teste automatizado, de release, e aí a gente mostra setinhas que, em geral, esse feedback não volta, né? Não volta para o responsável anterior. A gente precisa garantir isso. Isso também é uma preocupação importante do DevOps. Aqui é só uma representação visual, né, de alguns termos que vocês vão ouvir falando bastante aqui quando a gente fala de DevOps, própria palavra, outras metodologias relacionadas a processos, a automação, integração, são palavras que vocês vão ouvir eu falar bastante aí ao longo do curso, tudo bem? Então, recapitulando aqui um pouquinho do que eu falei nessa primeira aula, a comunicação é um dos pontos mais importantes e mais fácil, né, do que garantir comunicação entre dois times diferentes, é garantir que a gente tem um time só, para que essa comunicação exista de forma mais natural entre essas pessoas. As metodologias ágeis, de forma geral, antes do DevOps, já ajudaram bastante, na medida que a gente trabalhou com entregas curtas, com aprendizado contínuo, com ciclos pequenos, times pequenos, autocontidos, tem uma série de princípios que vão ajudar no sucesso do projeto. E o DevOps vem para somar, né? Como os jogadores de futebol costumam dizer. Então ele vem complementar o que as metodologias ágeis pregam, independente da metodologia ágil que você esteja usando aí na sua empresa, tudo bem? Na próxima aula a gente vai, ainda nessa parte de fundamentos, vamos então definir, conceituar o DevOps. Então vamos tentar falar em palavras claras aqui, então, o que é DevOps, que a gente já rondou aqui, um pouco do que é, e a gente vai entender como que o DevOps é capaz de resolver esses problemas que a gente apresentou aqui nesse primeiro vídeo. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam motivados aí para o curso. Espero vocês na próxima aula. Até lá, pessoal!